O nosso trabalho é Vanguardas Europeias e Semana da Arte Moderna, feito por Giovanna, Isabelle, Letícia, Maria e Matheus. Conceito sobre as vanguardas europeias. As vanguardas europeias representam um conjunto de movimentos artístico-culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. As vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram o expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Junto desses movimentos influenciaram a arte moderna mundial, desde a pintura, escultura, a arquitetura, literatura, o cinema, o teatro, a música e etc. As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes, propondo assim novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos no Brasil. Elas influenciaram diretamente o movimento modernista, que teve início com a Semana da Arte Moderna de 1922. A palavra vanguarda, do francês avant-garde, significa a guarda avançada, o que pressupõe neste contexto um movimento pioneiro das artes. Contexto histórico das vanguardas europeias. Com o advento da Revolução Industrial no século XIX e da Primeira Guerra Mundial no início do século XX, a sociedade passava por diversas transformações. Destacam-se os avanços tecnológicos, progressos industriais, descobertas científicas, dentre outros. Nesse sentido, a arte demonstrou a necessidade de propor novas formas estéticas de fruição artística pautadas na realidade vigente. Dessa forma, os movimentos artísticos europeus surgidos no fervor das ideias da época foram diretamente contra as ideias da guerra. Os artistas utilizavam da ironia e da capacidade de chocar o público a fim de despertar outras maneiras de apreciar e refletir sobre a vida. Por outro lado, um deles exaltou os avanços tecnológicos e o progresso no caso do futurismo italiano. Principais características das vanguardas europeias: valorização das inovações trazidas pela industrialização e tecnologia, temas da vida urbana, uso de cores fortes e contrastes e experimentos de técnicas e estilos. Características literárias do período, artistas e obras. Se caracteriza pela agressividade verbal, pela desordem nas palavras, a incoerência, a quebra da lógica e do racionalismo, e pelo abandono de regras formais do fazer poético, rima, ritmo e etc. Foram manifestações artístico-literárias surgidas na Europa nas duas primeiras décadas do século XX e vieram provocar uma ruptura da arte moderna com a tradição cultural do século anterior. O principal objetivo das vanguardas era o de renovação da arte, uma forma de trazer uma liberdade e subjetividade maior às artes. De certa forma, as vanguardas europeias carregaram até mesmo o irracionalismo ao seu contexto. Expressionismo. Foi um movimento artístico que teve origem com o grupo Die Brücke, que em português significa a ponte. Ernst, Erich e Karl foram os artistas que se uniram para criar esse coletivo calcado na expressão dos sentimentos e emoções. Possuía um caráter deveras subjetivo, irracional, pessimista e trágico, justamente por enfatizar as mazelas e os problemas do ser humano. O artista norueguês Edvard Munch pode ser considerado a grande inspiração do Die Brücke e precursor do expressionismo. Sua obra mais importante é O Grito, de 1893, uma das mais emblemáticas do pintor. Além dele, merece destaque o artista Van Gogh, que também influenciou profundamente o movimento. Edvard Munch nasceu na Noruega no dia 12 de dezembro de 1863. Já adulto, em 1879, ingressou no curso de engenharia do qual desistiu para se tornar pintor. Passou a frequentar a Escola de Artes e Ofícios de Oslo. Ali ele conheceu todas as obras impressionistas de Courbet e Monet, as quais eles lhe influenciaram, mas que, todavia, ele rejeitou no expressionismo. Em 1882, passa a atuar num estúdio alugado em Oslo. Um ano mais tarde, começa a se destacar e exibe pela primeira vez na exposição de outono de Oslo. A partir de 1889, Monte ganhará uma série de bolsas de estudo que lhe possibilitam viajar e se aperfeiçoar.
Em Paris, se relaciona com os pós-impressionistas, Toulouse e Paul. Deles recebe grande influência, sem mencionar o impacto causado pela obra de Vincent van Gogh, a qual ele conhece pela primeira vez. Por sua vez, Edward continua seu intercâmbio por Berlim, Paris, Nice, Florença e Roma. Fato curioso foi sua exposição de 1892 em Berlim. Foi cancelada uma semana após a abertura. Fauvismo foi um estilo de pintura baseado na intensidade cromática, simplificação das formas e utilização de cores puras, além de usá-las arbitrariamente e sem compromisso com as cores reais. Por conta dessas características, durante o Salão de Outono, alguns pintores desse movimento foram chamados pelos críticos de Fauves, os feras em português, como uma rejeição ao novo modo de pintar. Alguns nomes importantes do fauvismo são André Derain, Maurice, Otton e Henri Matisse, o mais conhecido. Henri Matisse, ele nasceu em 31 de dezembro de 1869 na cidade de Le Cateau-Cambrésis, região norte da França. Sua jornada de aprimoramento tem início em 1888, quando foi estudar Direito na Universidade de Paris. No ano seguinte, por motivo de saúde, interrompe os estudos e passa a dedicar-se à pintura de forma recreativa. Em 1891, abandona o curso de Direito e matricula-se na Academia Julian, de Paris, dedicando-se ao desenho e à pintura. Em 1894, teve sua primeira filha Marguerite. Nesse mesmo ano, ocorre sua primeira exposição particular na Galeria Vollard. No ano seguinte, em 1895, ingressa na Escola de Belas Artes de Paris. Já em 1896, Matisse se consagra localmente e expõe suas pinturas no Salão da Sociedade Nacional de Belas Artes. Será em 1905 que o grande artista irá mostrar as novidades do Salão de Paris quando se junta aos Fauves, os feras, e inaugura o fauvismo. Note que entre 1899 e 1905, muitas telas de Henri utilizaram a técnica pontilhista. Em 1908, Henri Matisse já era um nome mundialmente famoso. Foi quando o artista fundou a Academia Matisse, a qual teve suas atividades suspensas em 1911. Cubismo. O cubismo foi um movimento artístico pautado na geometrização das formas. Foi iniciado em 1907 pelo pintor espanhol Pablo Picasso, com a tela de As Damas de Avignon. Outros representantes do movimento foram George, Joan, Fernand. Essa corrente artística teve como inspiração o trabalho do artista Cézanne e ramificou-se em duas vertentes, o cubismo analítico e o cubismo sintético. Na primeira, a analítica, as formas e figuras estão desconstruídas e fragmentadas que tornaram-se irreconhecíveis. No cubismo sintético, os artistas voltaram à representação figurativa, mas não a uma abordagem realista dos temas. Pablo Picasso nasceu em Málaga, na região de Andaluzia, Espanha, no dia 25 de outubro de 1881. Pablo cresceu num ambiente propício, pois seu pai era pintor e desenhista, o qual lhe ensinou os primeiros passos. Por isso pintou sua primeira tela aos 8 anos de idade, na qual retrata cenas de touradas, o toureiro. Aos 13 anos, ele encontrou reconhecimento em escolas de pintura. A família se muda de Málaga para Barcelona em 1896, após a morte por difteria da irmã de Picasso. Lá, o jovem inicia sua trajetória como pintor e conhece muitos artistas catalães, como Carles, Joan, Cardona e outros. No Brasil, o movimento cubista influenciou alguns artistas como Tarsila do Amaral e Vicente do Rego Monteiro. Dadaísmo. O dadaísmo foi um movimento ilógico encabeçado por Tristan Tzara em 1916, que mais tarde ficou conhecido como o propulsor dos ideais surrealistas. Além dele, outros líderes do movimento foram o poeta alemão Hugo e o pintor, escultor e poeta franco-alemão Heinz. As principais características do dadaísmo são a espontaneidade da arte pautada na liberdade de expressão, no absurdo e irracionalidade. Sem dúvida, o pintor e escultor francês Marcel foi uma das figuras mais emblemáticas do movimento dadaísta, com seus objetos prontos, que se afastam de sua função original. A fonte é uma das obras mais representativas desse momento. Marcel Duchamp. Marcel nasceu em Boulogne-Billancourt no dia 28 de julho de 1877. Aos 14 anos de idade, já pintava sob influência impressionista e em 1904 se mudou para Paris, onde irá viver com seus irmãos, o escultor Raymond e o pintor Jacques, e estudar na renomada Academia Julian.
Em 1907, alguns de suas obras são selecionados para o primeiro Salão de Artistas Humoristas de Paris, e no ano seguinte, 1908, o artista expõe no Salão de Outono e no Salão dos Independentes daquela mesma cidade. A partir de 1911, pinta algumas telas sob influência cubista e em 1913 cria seu primeiro ready-made, a roda de bicicleta sobre o banquinho. Surrealismo. O surrealismo, liderado pelo artista André Breton, despontou em Paris em 1924. Pautado no subconsciente, esse movimento era caracterizado por uma arte impulsiva, fantástica e onírica. Alguns artistas que merecem destaque são Giorgio, Max, Joan, René e Salvador Dalí. A literatura e as artes plásticas brasileiras sofreram grande influência dessa vanguarda. Merece destaque o escritor Oswald de Andrade e os artistas plásticos Tarsila do Amaral, Ismael Neri e Cícero Dias. Salvador Dalí. Salvador Domingo Dalí nasceu em Figueiras, Catalunha, Espanha, no dia 11 de maio de 1904. Em 1922, foi levado para Madrid para estudar na Escola de Belas Artes de São Fernando, da qual seria expulso anos depois. Na capital espanhola, ele fez amizade com o poeta Frederico García Lorca e com o futuro cineasta Luis Buñuel. Dalí chamava atenção com um figurino que mostrava sua personalidade excêntrica, com cabelos longos, gravata desproporcionalmente grande e uma capa que ia até os pés. Nessa época, realizava pinturas que passavam do realismo para composições cubistas, como o autorretrato com La Humanité, 1923. Em 1931, realizou sua segunda exposição individual em Paris, na Galeria Pierre Colle, na mostra, entre outras obras. Dalí apresenta a persistência da memória, 1931, com seus relógios derretendo. A obra, adquirida por um colecionador particular em 1934, foi doada ao Museu de Arte Moderna de Nova York. Futurismo. O movimento futurista foi encabeçado pelo poeta italiano Philippe, que lançou um manifesto publicado em um jornal francês no dia 20 de fevereiro de 1909. No ano seguinte, diversos artistas lançaram um manifesto futurista relacionado diretamente com a pintura. Suas principais características eram a exaltação da tecnologia, das máquinas, da velocidade e do progresso. Um dos expoentes da pintura futurista foi o artista italiano Giacomo Balla. Outros representantes são Umberto, Carlo, Luigi e Gino Severini. Quem foi Giacomo Balla? Foi um escultor e pintor italiano. Nasceu na cidade de Turim, Itália, em 18 de julho de 1971. Faleceu na cidade de Roma em 19 de março de 1958. Giacomo Balla é considerado um dos mais importantes artistas plásticos do futurismo italiano, além de ser um dos fundadores deste movimento artístico. Apesar de grande parte de sua obra ser composta por pinturas, Balla também fez esculturas e produziu cenários para peças teatrais, característica do estilo artístico. Destacou em suas obras de arte cenas urbanas cotidianas, valorizou a pintura de retratos, retratou em suas paisagens a luz, o movimento, a velocidade, a dinâmica e a energia, interesse pela análise cromática, utilização da técnica do pontilhismo usada por artistas futuristas, valorização do abstrato da ciência na arte, uso de fenômenos de ótica. Semana da Arte Moderna. Não se sabe ao certo, mas estima-se que a Semana da Arte Moderna, também chamada de Semana de 22, aconteceu entre os dias 11 a 18 de fevereiro de 1922, na cidade de São Paulo, no Teatro Municipal. O evento cultural reuniu diversos tipos de arte como pinturas, poesias, esculturas, danças, entre outras. O evento chocou parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, bem como a apresentação de uma arte mais brasileira. Houve um rompimento com a arte acadêmica, contribuindo para uma mudança estética e para o movimento modernista no Brasil. Marcou o início do movimento modernista no Brasil, referência cultural do século XX, significativamente influenciada por padrões estéticos europeus que entendiam a arte como algo acadêmico e formal. Renovaram o ambiente artístico e cultural da cidade de São Paulo com o objetivo de construir uma linguagem nacional inspirada nas vanguardas europeias. E ao lado pode-se ver o anúncio da última apresentação da Semana da Arte Moderna de 1922, comandada pelos espetáculos musicais de Heitor Villa-Lobos. Contexto histórico. A Semana de 22 ocorreu diante de um cenário repleto de tensões políticas, sociais e econômicas durante o período da República Velha,
e era controlada pelas oligarquias cafeeiras e pela política que ficou conhecida como café com leite, em referência ao café paulista, ao leite mineiro e ao poder político e econômico dos pecuaristas e cafeicultores desses estados. Porém, no início da década de 1920, alguns militares se mostraram insatisfeitos com a tal política de governo. Voltando ao contexto histórico da Semana de 22, nessa época era comum que as pessoas com maior poder aquisitivo fossem estudar na Europa, e isso aconteceu com nomes brasileiros conhecidos como Oswald de Andrade e Anita Malfatti. Trouxeram ao Brasil uma nova concepção da arte, influenciando a criação do evento da Semana da Arte Moderna. Dentre algumas características da arte moderna, pode-se citar a liberdade de expressão, experimentações estéticas, busca por uma identidade nacional, a valorização do regionalismo, temáticas próximas ao cotidiano da população, negação dos padrões estéticas anteriores, uso de ironia e linguagem coloquial vulgar, aproximação de vanguardas europeias como cubismo, futurismo e etc. Mas, apesar de não ter sido bem recebida pela crítica, a Semana da Arte Moderna gerou desdobramentos interessantes. Diversos grupos surgiram apresentando seus manifestos e dando origem a outros movimentos, tais como o Movimento Pau-Brasil, que foi um movimento nativista que defendia a poesia brasileira de exportação, e o Movimento Antropofágico, que foi uma espécie de manifestação cultural e artística que ocorreu durante a primeira fase do modernismo no Brasil. Principais artistas. Mário de Andrade foi um escritor modernista, crítico literário, musicólogo, folclorista e ativista cultural brasileiro. Nasceu na cidade de São Paulo no dia 9 de outubro de 1893. Seu estilo literário foi inovador e marcou a primeira fase modernista no Brasil, sobretudo pela valorização da identidade e cultura brasileira. No dia 25 de fevereiro de 1945, aos 51 anos de idade, Mário de Andrade faleceu em São Paulo, vítima de um ataque cardíaco. Uma de suas principais obras foi Macunaíma, que conta sobre lendas e mitos indígenas e folclóricos. Oswald de Andrade foi escritor e dramaturgo brasileiro. Nasceu em São Paulo no dia 11 de janeiro de 1890. Representa uma das principais lideranças no processo de implantação e definição da literatura modernista no Brasil. Sua atuação ficou marcada pelo espírito irreverente, polêmico, irônico e combativo. Tornou-se figura fundamental dos principais acontecimentos da vida cultural brasileira na primeira metade do século XX. Sua obra apresenta, de maneira geral, um nacionalismo que busca as origens sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Oswaldo defendia a valorização de nossas origens, de nosso passado histórico-cultural, de forma crítica, parodiando, ironizando e atualizando nossa história de colonização. O romance foi o gênero da prosa que mais despertou o interesse de Oswald de Andrade. O autor estreou na prosa em 1922 com o romance Os Condenados. Faleceu em São Paulo no dia 22 de outubro de 1954. Di Cavalcanti foi um dos maiores ícones do movimento modernista na década de 1920. Além de pintor, ele foi desenhista, ilustrador, cartunista, caricaturista, muralista, cenográfico, escritor, jornalista, poeta e doutor honoris causa pela Universidade Federal da Bahia. Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque e Melo nasceu na cidade de Rio de Janeiro no dia 6 de setembro de 1897 e faleceu no Rio de Janeiro em 26 de outubro de 1976. Uma de suas principais obras é Samba, representando a figura da mulher negra, seminua, recorrente ao longo de toda sua obra, e o samba, um ícone da cultura popular brasileira. Heitor Villa-Lobos foi o mais importante e reconhecido maestro brasileiro. Além de maestro, ele foi compositor e sua figura teve grande importância no período do modernismo do Brasil. Seu talento foi essencial para trazer à tona aspectos de uma música brasileira, com foco na cultura popular e regional. Nasceu no dia 5 de março de 1887, no Rio de Janeiro, e faleceu dia 17 de novembro de 1959. Uma de sua principal obra foi a série das 9, Bachianas Brasileiras. Anita Malfatti foi uma das mais importantes artistas plásticas brasileiras na primeira fase do modernismo. Ela teve o papel preponderante na Semana da Arte Moderna. Nasceu no dia 2 de dezembro de 1889, na cidade de São Paulo, e faleceu na sua cidade natal, no dia 6 de novembro de 1964.
um mês antes de completar 75 anos. A obra que se destacou na Semana da Arte Moderna foi O Homem Amarelo. Graça Aranha foi um escritor e diplomata brasileiro pertencente ao movimento pré-modernista no Brasil. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, em 1897. José Pereira da Graça Aranha nasceu dia 21 de junho de 1868, na cidade de São Luís, capital do Maranhão. Faleceu no Rio de Janeiro em 26 de janeiro de 1931, com 62 anos. Cana é a obra mais emblemática de Graça Aranha, e uma das mais importantes do pré-modernismo. Trata-se de um romance regionalista que possui valor documental. A temática explorada pelo escritor gira em torno da questão da migração alemã no estado do Espírito Santo. Guilherme de Almeida foi um poeta brasileiro. Nasceu em Campinas, São Paulo, no dia 24 de junho de 1890 e morreu na sua cidade natal no dia 11 de junho de 1969. Uma de suas obras foi O Pequeno Cancioneiro, que faz reviver o estilo dos trovadores. Tácito de Almeida foi um advogado, escritor, poeta e jornalista brasileiro. Nasceu dia 14 de junho de 1889 em São Paulo e faleceu dia 3 de setembro de 1940. Uma de suas principais obras é Anais, que conta a vida de imperadores romanos como César, Augusto, Tibério e Nero. Ronaldo de Carvalho foi um ensaísta, poeta e memorialista brasileiro. É considerado um importante representante do movimento modernista na literatura brasileira. Nasceu em 1893 na cidade de Rio de Janeiro. Faleceu aos 41 anos, após um acidente automobilístico no dia 15 de fevereiro de 1935. Dentre de suas obras mais conhecidas, destacam-se poemas e sonetos, pequenas histórias da literatura brasileira. Menotti del Pichia foi um poeta romancista, ensaísta, cronista, jornalista, advogado e político brasileiro. Nasceu na cidade de São Paulo no dia 20 de março de 1892 e faleceu no dia 23 de agosto de 1988. Sua obra mais marcante é o poema Juca Mulato, em que a temática é o caboclo, o maior traço do pré-modernismo. Características literárias. As mudanças que seguiram nas produções literárias, após a Semana da Arte Moderna, na poesia e na prosa, as ideias e os sentimentos começaram a ser expressados de forma mais coloquial, com versos mais livres e pontuação subjetiva. Nessas imagens, mostra os cartazes que serviam como convite para a Semana da Arte Moderna. Principais artistas na literatura. Podemos dar destaque novamente para Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade. Manuel Bandeira foi um escritor brasileiro, além de professor crítico de arte e historiador literário. Fez parte da primeira geração modernista no Brasil. Com uma obra recheada de lirismo poético, Bandeira foi adepto do verso livre, da língua coloquial, da irreverência e da liberdade criadora. Os principais temas explorados pelo escritor são cotidiano e melancolia. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho nasceu no dia 19 de abril de 1886, no Recife, e faleceu no Rio de Janeiro, aos 82 anos, em 13 de outubro de 1968. Jorge Amado foi jornalista e um dos maiores representantes da literatura brasileira modernista, com uma obra marcada pelo regionalismo e pela denúncia social. Jorge Leal Amado de Faria nasceu no dia 10 de agosto de 1912 e faleceu na capital baiana no dia 6 de agosto de 2001, com 89 anos. Podemos citar obras como Suor, O País do Carnaval e Capitães da Areia. Carlos Drummond de Andrade foi poeta, contista e cronista brasileiro do período modernismo. Considerado um dos maiores escritores do Brasil, Drummond fez parte da segunda geração modernista. Foi precursor da chamada poesia de 30, com a publicação da obra Alguma Poesia. Nasceu no dia 31 de outubro de 1902 em Itabira e faleceu no dia 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro. Muitas vezes suas obras são marcadas por elementos da sua terra natal, como é o caso da poesia Confidência do Itabiriano. Graciliano Ramos foi um escritor e jornalista brasileiro pertencente à segunda fase do modernismo, denominada de fase de consolidação. Nasceu no dia 27 de outubro de 1892 e faleceu no Rio de Janeiro, no dia 20 de março de 1953, vítima de câncer no pulmão. Uma obra-prima do autor é Vidas Secas, lançado em 1938. O livro narra a história de uma família de retirantes fugindo da seca que assola o Nordeste.
Guimarães Rosa foi um dos mais importantes escritores brasileiros do modernismo, além de ter seguido a carreira de diplomata e médico. João Guimarães Rosa nasceu em Minas Gerais no dia 27 de junho de 1908 e faleceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 19 de novembro de 1967, vítima de infarto. Muitas de suas obras foram ambientadas pelo sertão brasileiro, com ênfase nos temas nacionais, marcados pelo regionalismo e mediadas por uma linguagem inovadora. Uma obra que recebe destaque é Grande Sertão Veredas. Clarice Lispector foi uma das mais destacadas escritoras da terceira fase do modernismo brasileiro. Recebeu diversos prêmios, dentre eles o Prêmio da Fundação Cultural do Distrito Federal e o Prêmio Graça Aranha. Raya Pinkhasovna Lispector nasceu no dia 10 de dezembro de 1920, na cidade ucraniana de Tchetchenik, e faleceu no dia 9 de dezembro de 1977, no Rio de Janeiro. Uma das obras mais famosas da autora é A Hora da Estrela. Vinícius de Moraes foi um poeta, dramaturgo, escritor, compositor e diplomata brasileiro. Foi durante a segunda fase do modernismo no Brasil que Vinícius de Moraes teve destaque suas obras com suas poesias eróticas e de amor. Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes nasceu em 9 de outubro de 1913 no Rio de Janeiro e faleceu em 9 de julho de 1980, vítima de edema pulmonar. É autor de Soneto da Fidelidade, uma das mais importantes obras da literatura brasileira, da peça Orfeu da Conceição, e é um dos precursores da bossa nova no Brasil. Cecília Meirelles foi escritora, jornalista, professora e pintora, considerada uma das mais importantes poetisas do Brasil. Sua obra de caráter intimista possui forte influência de psicanálise, com foco na temática social. Embora sua obra apresente características simbólicas, Cecília destacou-se na segunda fase do modernismo no Brasil. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de novembro de 1901 e faleceu na sua cidade natal, no dia 9 de novembro de 1964, com 63 anos, vítima de câncer. Sua obra mais apreciada pela crítica é Romanceiro da Inconfidência, em que faz a releitura desse momento histórico. João Cabral de Melo Neto foi poeta, escritor e diplomata brasileiro, conhecido como poeta e engenheiro. Ele fez parte da terceira geração modernista no Brasil. João Cabral se destacou por seu rigor estético em suas obras. Nasceu no Recife no dia 6 de janeiro de 1920 e morreu no dia 9 de outubro de 1999, no Rio de Janeiro, com 79 anos, vítima de um ataque cardíaco. Com forte crítica social, a obra mais famosa do escritor é Morte e Vida Severina. É um poema dramático que foi publicado em 1955. Nele, o escritor retrata um retirante nordestino que sai do sertão em direção ao sudeste do Brasil, para buscar melhores condições de vida. Principais artistas nas artes plásticas. Podemos dar destaque novamente para Anita Malfatti e Di Cavalcanti. Vicente do Rego Monteiro foi um pintor brasileiro, escultor e poeta. Vicente pintou várias telas com temas religiosos, sempre adaptando para uma linguagem moderna, os temas tradicionais da arte sacra. Nasceu no Recife, no dia 19 de dezembro de 1899, e faleceu no dia 5 de junho de 1970. Um de seus quadros mais famosos é A Mulher com Galinha, que foi pintado durante sua estadia em Paris. Tarsila do Amaral foi uma importante artista plástica brasileira do movimento modernista, e ficou conhecida como uma das mais importantes pintoras da primeira fase do modernismo. E ao lado dos escritores Oswaldo de Andrade e Raul Bopp, Tarsila inaugurou o movimento denominado antropofagia. Ela nasceu em Capivari, no interior de São Paulo, no dia 1 de setembro de 1886 e faleceu na cidade de São Paulo, no dia 17 de janeiro de 1973. Uma de suas obras mais importantes foi o Abaporu, reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Principais artistas na música. Podemos dar destaque novamente para Heitor Villa-Lobos. Frutuoso Viana foi um pianista e compositor. Ele compôs uma peça para a Semana da Arte Moderna. Foi regente do Coral Paulistano e professor do Instituto Nacional de Música. Nasceu no dia 6 de setembro de 1896 e faleceu no Rio de Janeiro, em 1976.
Dentre suas obras destacam-se peças para piano e canto. Guiomar Novaes foi pianista brasileira que construiu sólida carreira no exterior, particularmente nos Estados Unidos. Ela nasceu no dia 28 de fevereiro de 1994 em São Paulo e faleceu no dia 7 de março de 1979, aos 85 anos. Nas principais obras, nós temos como uma das principais o Abaporu, que foi pintado pela Tarsila do Amaral. Essa tela foi batizada de Abaporu pelo Oswaldo de Andrade em uma junção de vocábulos tupis aba, que é homem, pora, gente, e o comer. Sendo assim, o seu significado é homem que come gente, ou homem antropófago. Nesse trabalho também é retratada uma figura humana sentada numa posição pensativa em uma paisagem árida e ensolarada. A Tarsila de Amaral, ela nasceu em 1886 e morreu em 1973. Ela foi uma pintora e desenhista brasileira. O quadro Abaporu, como já citado, ela foi uma das suas obras mais conhecidas e, junto com o escritor Oswaldo de Andrade e Raul Bopp, lançou um movimento antropofágico que foi o mais radical de todos os movimentos do período modernista. Ela nasceu na fazenda São Bernardo, município de Capivari, lá no interior de São Paulo, no dia 1º de setembro. Ela era de uma família muito tradicional e rica de São Paulo. Uma outra obra seria O Homem Amarelo, da Anita Malfatti. A Anita, ela retrata de maneira sensível, inusitada e ousada a forma e cor. A figura, ela apresenta um olhar desorientado, de desalento, roupas simples, baratas e também desgastada pelo tempo, tematizando de maneira sutil as problemáticas que assombravam o mundo naquela época, como a guerra, a fome e a epidemia da gripe espanhola. Anita Malfatti, ela nasceu em São Paulo no dia 2 de dezembro de 1889 e morreu em 1969. Ela foi uma artista plástica brasileira. Aprendeu as primeiras letras no Colégio São José e estudou na escola americana. E em 1827 ingressou no Colégio Mackenzie. Com 13 anos, sem saber que rumo tomar da vida, Anita resolveu se suicidar, deitando debaixo dos dormentes da linha do trem. Segundo ela, declarou: "Foi uma coisa horrível e indescritível. O barulho ensurdecedor, a deslocação do ar, a temperatura asfixiante deram-me uma impressão de delírio e de loucura. Eu via cores e cores riscando o espaço, cores que eu desejaria ficar para sempre na retina assombrada." Foi a revelação dela. Então ela disse: "Voltei decidida a me dedicar à pintura." E assim ela se dedicou e até hoje marcou muito a história com as suas pinturas. A pintura Pierre, do Di Cavalcanti, é uma pintura feita em 1922 e nela é exibida a figura de uma moça fantasiada ao estilo Pierrot, para brincar de carnaval. A tela pertence ao primeiro período modernista e foi feita com uma técnica de tinta a óleo, possuindo dimensões de 72 por 65 centímetros. Uma outra obra também seria O Artesão, de Vicente do Rego Monteiro. Vicente de Rego Monteiro, ele nasceu em 1899 em Recife, no dia 19 de dezembro. E ele morreu em 1970. Ele foi um pintor brasileiro e seus quadros foram expostos em museus nacionais e internacionais. Foi professor também do Ginásio Pernambucano e da Escola de Belas Artes do Recife e do Instituto Central de Artes em Brasília. Foi também escultor e poeta. Desde cedo, o Vicente do Rego Monteiro demonstrou vocação para a pintura e iniciou na arte sob a orientação de sua irmã, também pintora Fédora do Rego Monteiro. Mais ao lado podemos ver uma canção escrita pelo Vila Lobos, A Fiandeira.
Abaixo também temos uma canção feita pelo Vilas Lobos e Guiomar Novaes, que foi também uma das artistas da música. A canção se chama O Ginete de Pierrozinho e foi escrita em 1920. E por último temos uma canção escrita pelo Viana e o nome dela é Dança de Negros. A obra abaixo, Memórias Sentimentais de João Miramar, foi publicada em 1924 e é do Oswaldo de Andrade. Ela é tão importante para a literatura brasileira quanto Macunaíma, de Mário de Andrade, publicado alguns anos depois. Nos dois casos, nota-se o esforço de renovação da ficção brasileira, tanto na abordagem do assunto quanto em sua expressão verbal. A obra de leitura exigente, Memórias Sentimentais, representa um dos pontos altos do radicalismo oswaldiano. Logo depois da Semana da Arte Moderna de 1922, algumas posturas vanguardistas se acentuaram. Oswaldo de Andrade conduziu sua obra de tal forma a realçar o que havia de mais avançado nas propostas modernistas. O romance Memórias Sentimentais de João Miramar representa a primeira tentativa de construção do romance moderno no Brasil. Inserida no projeto modernista, busca desconstruir as bases da forma tradicional da narrativa de ficção. Esse exercício de demolição começa já no prefácio. Ele próprio parte da ficção, já que vem assinado por Machado Penumbra, personagem do livro. Ao final do volume, a informação a respeito do local e data da produção da narrativa é mais um elemento de ficção. O Pau-Brasil, da autoria de Oswaldo de Andrade, foi um manifesto contra a cópia e que defende a invenção e o resgate da cultura brasileira, principalmente da língua portuguesa. Essa atualização estética passa pelo processo de redescoberta da língua através do documento escrito. A ilustração da capa foi feita pela sua esposa e artista plástica Tarsila do Amaral.